Ele era um homem de sucesso, cercado de luxo, mas completamente preso ao próprio medo de perder o que mais amava: a família. O milionário Alex Dourado vigiava cada passo dos filhos e das babás, acreditando que assim os manteria seguros. Mas, na verdade, estava destruindo aos poucos o que tentava proteger. Até que uma nova babá, Ana Paula, percebeu algo que ninguém mais teve coragem de enxergar. Por trás do controle havia dor, solidão e um casamento à beira do colapso. Quando ela o confronta com uma sinceridade inesperada, Alex se vê obrigado a encarar seus próprios fantasmas e descobre que, às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que deixa ir, para poder reencontrar. E quando a fé vacila, e a gente só enxerga o pior cenário à frente dos olhos. Mas lembra, a coragem não é ausência de medo, é seguir em frente. Hoje, nessa história, pode ser que esteja acontecendo dentro da sua própria família e você não sabe ou finge não querer saber. Se você já pensou em desistir de alguém que ama, fica comigo até o fim. Me diz, qual promessa te sustenta quando o mundo pesa? Toda manhã, Alex Dourado estava de pé às 5:30. Não por disciplina ou rotina de executivo, mas porque o medo não o deixava dormir direito. Da janela do quarto, ele observava o movimento da casa antes do amanhecer completo. Era sempre o mesmo ritual: ver os filhos saírem para a escola acompanhados da nova babá, Ana Paula. Ele os seguia com o olhar, e às vezes com o carro a uma distância segura. O coração dele acelerava sempre que perdiam de vista por alguns segundos no trânsito. Dizia que era apenas preocupação de pai, mas a verdade queimava por dentro como uma ferida aberta. Alex sabia que estava perdendo o controle, e isso o apavorava mais do que qualquer reunião de negócios. Esse hábito constante já havia feito 7 babás pedirem demissão em menos de 2 anos. Nenhuma suportava a sensação de ser vigiada o tempo todo. Algumas chegaram a comentar com amigas que ele parecia um fantasma assombrado pela própria casa. O nome Alex Dourado era conhecido nos círculos empresariais de São Paulo. Aos 43 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia financeira, começando com um aplicativo simples de controle de gastos que hoje movimentava bilhões. Sua empresa, a Fintech Solutions, ocupava 3 andares de um prédio comercial na Faria Lima. Mas todo esse sucesso profissional contrastava dramaticamente com o caos emocional que ele vivia dentro de casa. Mas Ana Paula não era como as outras. Você percebeu o detalhe na mão dele? Guarda isso. Ana Paula Ribeiro tinha 32 anos e uma história que ela raramente contava por completo. Formada em psicologia pela USP, havia passado 5 anos atendendo crianças em situação de vulnerabilidade numa ONG da Zona Leste. O trabalho era gratificante, mas o salário mal cobria suas despesas. Quando a ONG perdeu financiamento e ela ficou desempregada, aceitar o trabalho de babá na casa dos Dourado foi uma questão de sobrevivência, não de escolha. Ela tinha cabelos castanhos, sempre presos num coque simples, usava roupas discretas e uma forma de olhar que parecia enxergar além das aparências. Crescera numa família de classe média baixa, onde aprendera desde cedo que observar as pessoas com atenção podia ser questão de segurança. Essa habilidade, desenvolvida na infância e aprimorada na faculdade, fazia dela excepcionalmente boa em ler sinais que outros ignoravam. Logo nos primeiros dias na mansão dos Dourado, Ana percebeu o comportamento controlador de Alex. Ele surgia de repente nos corredores, como se tivesse algo urgente para dizer, mas ficava em silêncio, apenas observando. Fazia perguntas desnecessárias sobre horários que já estavam estabelecidos. Que horas vocês vão sair mesmo? Por que rota vocês vão? Tem certeza de que o carro está com combustível? E passava tempo demais observando as câmeras de segurança sem necessidade real. A casa em si era um reflexo das contradições de Alex. Localizada num condomínio fechado de alto padrão em Alphaville, a mansão tinha 6 quartos, uma piscina olímpica, quadra de tênis e um jardim que mais parecia um parque particular. Mas apesar de todo o luxo, havia uma tensão no ar que Ana sentia desde o primeiro dia. Era como se a casa fosse bonita demais para ser verdadeiramente feliz.
Era evidente que havia algo além da preocupação paternal. Ana, ao invés de se calar como as outras babás, decidiu enfrentar o problema de frente. Ela sabia que confrontar um homem acostumado a mandar podia custar o emprego, mas também sabia que fingir não ver estava custando a paz daquela família inteira. Durante suas primeiras semanas, Ana observou não apenas Alex, mas toda a dinâmica familiar. As crianças, Sofia, de 8 anos, e Miguel, de 6, eram educadas e carinhosas, mas havia uma tensão sutil no comportamento delas também. Sofia, a mais velha, tinha desenvolvido um hábito de avisar o pai sobre cada movimento que fazia. Pai, vou brincar no quintal. Pai, vou ao banheiro. Pai, posso pegar água na cozinha? Miguel, por sua vez, ficava visivelmente ansioso quando o pai demorava para chegar do trabalho, perguntando repetidamente: que horas o papai chega? A parte forte vem agora. Durante 3 semanas, Ana observou mais do que foi observada. Notou como Alex tremia imperceptivelmente quando os filhos saíam de casa. Como ele verificava o celular a cada 5 minutos, esperando mensagens de confirmação. Como suas mãos ficavam inquietas quando Carla, a esposa, chegava tarde do trabalho. E principalmente como ele suspirava aliviado só quando todos estavam em casa à noite. Como se finalmente pudesse respirar direito. Carla Dourado era uma mulher de 40 anos, elegante e bem-sucedida, mas que carregava no rosto os sinais de quem estava constantemente cansada. Consultora financeira em uma das maiores empresas de auditoria do país, ela saía de casa às 7 da manhã e raramente voltava antes das 9 da noite. Quando chegava, cumprimentava as crianças rapidamente, jantava algo rápido e subia para o quarto com o laptop, onde trabalhava até tarde da madrugada. Ana percebeu que Carla não estava apenas ocupada, ela estava fugindo. Havia uma distância cuidadosamente mantida entre ela e Alex, como se os dois fossem atores representando um casamento feliz para um público que já não acreditava mais na peça. Durante as refeições, eles falavam sobre questões práticas, contas, agenda das crianças, reparos na casa. Mas nunca se olhavam nos olhos por mais de alguns segundos. O ponto de virada começou numa tarde tranquila de quinta-feira, quando as crianças dormiam e o silêncio reinava pela casa. Ana encontrou Alex no escritório, um ambiente que refletia perfeitamente sua personalidade, organizado ao extremo, com cada objeto em seu lugar exato, mas sem qualquer toque pessoal que revelasse quem ele realmente era. Ele estava sentado na poltrona de couro importado, mexendo no mesmo documento há 20 minutos, sem ler uma linha. As mãos dele tremiam quase imperceptivelmente, o mesmo tremor que ela notara desde o primeiro dia, sempre mais intenso quando as crianças não estavam na linha de visão dele. Ana bateu levemente na porta entreaberta e disse calmamente: Sr. Alex, posso falar como profissional e não como funcionária? Ele levantou os olhos surpreso. Não estava acostumado a ser abordado de forma tão direta dentro da própria casa. Por um momento, sentiu-se vulnerável de uma forma que não experimentava há anos. O senhor está se perdendo tentando controlar tudo. Ana continuou, sem perder a gentileza no tom, mas com uma firmeza que ele reconheceu imediatamente. Seus filhos precisam de presença, não de vigilância. Alex ficou atônito. Ninguém jamais havia ousado falar com ele daquela forma. Por um momento sentiu raiva. Quem era uma funcionária para questioná-lo? Mas algo na voz dela, uma mistura de autoridade profissional e compaixão genuína, o impediu de reagir com rispidez. Era como se ela tivesse lido um diagnóstico preciso de algo que ele mesmo não conseguia nomear. Ana se aproximou um passo e continuou. Se me permite dizer, o senhor está carregando algo pesado. Isso vai acabar prejudicando a sua família, inclusive o seu casamento. As palavras saíram como se fossem bisturis, abrindo uma ferida que ele se esforçava para manter fechada. Alex sentiu o peito apertar de uma forma que não sentia desde a adolescência. Por um segundo, teve vontade de gritar, de mandar ela se calar e sair da casa imediatamente. Mas a verdade tinha uma forma estranha de paralisar a gente. É aqui que tudo muda. Eu não sei do que você está falando. Ele respondeu,
mas a voz saiu menos convincente do que pretendia. Ana não recuou. Sr. Alex, eu trabalho com famílias há anos e posso ver quando um pai está com medo. O Senhor não está protegendo seus filhos. Está tentando proteger a si mesmo de algo que nem sabe o que é. A observação foi certeira demais para ser ignorada. Alex ficou em silêncio por longos minutos, como se estivesse processando informações que nunca havia considerado conscientemente. Ana esperou, respeitando o tempo dele, mas mantendo-se presente. Finalmente, ele murmurou: "Talvez você tenha razão, mas não sei o que fazer com isso." Aquelas palavras tocaram fundo porque ecoavam exatamente o que Alex sabia, mas nunca havia conseguido admitir. Ele, que sempre se gabara de ser racional em todas as decisões de negócios, começou a perceber o quanto sua vida pessoal havia saído do equilíbrio. Sua esposa, Carla, passava dias mergulhada no trabalho como consultora financeira, chegando em casa sempre depois das 9 da noite. As conversas entre eles haviam se tornado raras e frias, limitadas a questões práticas sobre a casa e as crianças. Mas havia algo mais profundo que Alex ainda não havia contado para ninguém, nem mesmo para si mesmo de forma clara. Quando tinha 15 anos, perdeu o pai num acidente de carro. Um dia o homem saiu para trabalhar normalmente e nunca mais voltou. A mãe de Alex entrou em depressão profunda e ele, sendo o filho mais velho, teve que assumir responsabilidades que não estava preparado para carregar. A lição que ficou gravada na mente dele foi simples e devastadora. As pessoas que você ama podem desaparecer a qualquer momento, sem aviso, sem chance de se despedir. Essa ferida nunca havia cicatrizado completamente. Quando Alex se casou com Carla e depois tiveram os filhos, o medo de perder as pessoas mais importantes da vida dele voltou com força total. Ele se apegava aos filhos como uma tentativa inconsciente de compensar a solidão e o medo de abandono que carregava desde a adolescência. Quando Carla trabalhava até tarde, Alex criava desculpas para passar na escola das crianças. Quando elas brincavam no quintal, ele inventava motivos para sair na varanda e supervisioná-las. E quando saíam com Ana Paula, o coração dele disparava como se estivesse enviando-as para uma missão perigosa. Depois daquela conversa, Alex não conseguiu trabalhar direito pelo resto do dia. As palavras de Ana ecoavam na cabeça como um eco persistente. O senhor está carregando algo pesado. Durante a madrugada, ele ficou acordado pensando em quando tudo havia começado. Foi nessa noite insone que as memórias do pai começaram a voltar com uma clareza dolorosa. Lembrou-se da manhã do acidente. O pai tomando café apressado, reclamando do trânsito, beijando a testa dele, e da mãe antes de sair. "Até logo, campeão." Foram as últimas palavras que disse para Alex. Até logo. Como se fosse só uma questão de horas. Mas as horas se transformaram em dias, depois em semanas, depois em uma vida inteira de ausência. Alex nunca havia feito a conexão consciente entre a morte do pai e seu comportamento controlador atual. Mas na solidão daquela madrugada, a verdade se revelou com uma crueza que o deixou sem ar. Ele não estava protegendo a família. Estava tentando controlar o incontrolável, numa tentativa desesperada de garantir que nunca mais passaria pela dor de perder alguém sem se despedir. Repara no que não é dito. Foi na semana seguinte que Ana decidiu dar o próximo passo. Ela havia percebido algo que ninguém mais notara. Alex não era apenas controlador. Ele estava com medo real de alguma coisa específica. Na terça-feira, quando ele apareceu no quarto das crianças pela terceira vez em 1 hora, Ana o chamou para uma conversa mais longa. "Senhor Alex," ela disse enquanto dobrava algumas roupas pequenas, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ele hesitou, mas acenou com a cabeça. A pergunta que Ana fez foi direta como uma flecha certeira. "O que o senhor tem medo que aconteça?" Alex ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Eu não sei," ele respondeu finalmente, a voz mais baixa do que o normal. "É como se alguma coisa ruim fosse acontecer se eu não estiver vigiando." Ana assentiu devagar, como quem finalmente havia encontrado a peça que faltava no quebra-cabeças. "E quando foi a última vez que o senhor se sentiu seguro de verdade?"
A pergunta pegou Alex desprevenido. Ele tentou lembrar, mas não conseguiu encontrar uma resposta imediata. Talvez quando era criança, antes de entender que o mundo podia desabar a qualquer momento. Talvez quando Carla estava grávida da primeira filha, e ele achava que o amor era blindagem suficiente contra qualquer adversidade. Mas segurança real, completa. Ele não conseguia lembrar de quando havia se sentido assim pela última vez. Ana percebeu que havia tocado num ponto sensível e decidiu compartilhar algo pessoal. Sabe, Sr. Alex, eu também já tive muito medo de perder pessoas importantes. Quando eu era pequena, minha mãe ficou doente e ficamos sem saber se ela ia melhorar. Eu passei meses verificando se ela estava respirando durante a noite, acordando várias vezes só para ter certeza de que ela ainda estava viva. Alexa olhou com uma atenção que não demonstrava há semanas. E como você parou? Ana sorriu tristemente. Aprendi que medo disfarçado de cuidado na verdade afasta as pessoas que a gente quer proteger. Minha mãe chegou a me dizer que se sentia como se estivesse sendo vigiada por um guarda, não amada por uma filha. A analogia foi devastadoramente precisa. Alex começou a entender que seu comportamento não estava trazendo a família para mais perto. Estava empurrando todos para longe dele. Carla trabalhava até tarde não apenas por ambição profissional, mas também para evitar a tensão constante que ele criava em casa. As crianças pediam permissão para tudo, porque haviam aprendido que era mais fácil do que lidar com a ansiedade dele quando faziam algo inesperado. Com o tempo, os conselhos de Ana começaram a surtir efeito de uma forma que ele não esperava. Ela não falava como os livros de autoajuda que ele tinha na estante. Ela falava como alguém que entendia que medo e amor às vezes se confundem de forma perigosa. Falava sobre confiança sem pregar sobre fé cega. Sobre limites sem soar como repreensão. E, principalmente, sobre o perigo de transformar o amor em controle. Amor que sufoca não é amor. Ela disse numa tarde, enquanto preparava o lanche das crianças. É medo disfarçado de cuidado. Alex sabia que ela estava certa. Mas admitir isso significava admitir que talvez ele estivesse prejudicando exatamente as pessoas que mais queria proteger. Era uma verdade difícil de engolir para alguém que sempre se viu como protetor da família. Durante as semanas seguintes, Ana começou a implementar pequenas mudanças na rotina que forçavam Alex a confrontar seus medos de forma gradual. Primeiro, ela sugeriu que as crianças fossem à escola de ônibus escolar, ao invés de serem levadas por ela. Alex resistiu inicialmente, mas Ana argumentou que era importante para o desenvolvimento da independência delas. Com o coração na boca, ele concordou com um período experimental de 1 semana. A primeira manhã foi torturante. Alex ficou na janela observando o ônibus chegar. Viu as crianças entrarem e teve que se segurar para não sair correndo atrás do veículo. Mas quando elas voltaram à tarde, sãs e salvas, contando animadamente sobre conversas com os colegas durante o trajeto, ele percebeu que havia perdido momentos preciosos do desenvolvimento delas por causa do próprio medo. Ana também sugeriu que Carla e Alex tivessem uma conversa honesta sobre a dinâmica da casa. Foi numa sexta-feira à noite, depois que as crianças dormiram. Alex encontrou Carla na cozinha, mexendo no tablet e comendo uma salada rápida, a rotina de sempre. Mas dessa vez, ele se armou de coragem para quebrar o padrão. Carla, ele disse, sentando-se na cadeira ao lado dela. Preciso te contar uma coisa. Ela levantou os olhos, surpresa com o tom sério dele. Era raro Alex iniciar conversas que não fossem sobre questões práticas. Acho que eu estou com medo de vocês. A frase saiu meio truncada, como se ele mesmo não acreditasse no que estava dizendo. Medo de que alguma coisa aconteça. Medo de perder vocês. E acho que isso está me deixando maluco. Carla pôs o tablet de lado e o olhou nos olhos pela primeira vez em semanas. Havia algo diferente na postura dele. Uma vulnerabilidade que ela não via há anos. Alex, ela disse devagar, eu também tenho medo. Medo de que a gente esteja virando dois estranhos que moram na mesma casa. A conversa que se seguiu foi a mais honesta que eles haviam tido em meses. Carla revelou que havia começado a trabalhar até tarde, não apenas por ambição,
mas também como uma forma de evitar a tensão constante em casa. Eu me sinto constantemente julgada, ela admitiu. Como se tudo que eu faço esteja errado. Como se você estivesse sempre esperando que eu cometa algum erro terrível. Alex sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não era isso que ele pretendia transmitir. Ele falou sobre como se sentia abandonado quando ela chegava tarde do trabalho. Mas reconheceu que talvez estivesse sendo injusto. Descobriram que os dois estavam fugindo um do outro por medo de serem rejeitados. Carla trabalhava até tarde porque sentia que em casa só encontrava cobranças disfarçadas de carinho. Alex controlava porque sentia que era a única forma de ter certeza de que ela voltaria no dia seguinte. Era um círculo vicioso que nenhum dos dois havia percebido até Ana Paula chegar e forçar uma pausa no automático. Durante essa conversa, eles também tocaram em assuntos que vinham evitando há meses. A falta de intimidade entre eles, os sonhos que haviam abandonado e, principalmente, o quanto estavam cansados de viver como colegas de casa, ao invés de companheiros de vida. Na semana seguinte, eles decidiram tentar algumas mudanças pequenas, mas concretas. Carla se comprometeu a chegar em casa pelo menos 3 vezes por semana antes das 7, mesmo que isso significasse levar trabalho para casa e terminar depois que as crianças dormissem. Alex se comprometeu a não ligar ou mandar mensagem quando ela estivesse trabalhando, a menos que fosse urgência real, envolvendo as crianças. E os dois se comprometeram a jantar juntos com as crianças, sempre que possível, sem celular na mesa, sem laptop por perto, sem a televisão ligada. Apenas os 4, conversando sobre o dia, compartilhando histórias, reconectando-se como família. Não foi transformação instantânea. Foi o começo de algo que eles haviam perdido no meio de tanta preocupação com segurança e sucesso. 3 pistas. Uma verdade. Qual você viu primeiro? O progresso não foi linear. Houve dias em que Alex voltou aos velhos hábitos, verificando o celular obsessivamente quando as crianças demoravam para responder suas mensagens. Houve noites em que Carla chegou tarde demais e encontrou Alex esperando na sala, com uma expressão de ansiedade que a fazia sentir culpada. Mas a diferença agora era que eles conversavam sobre esses momentos ao invés de deixá-los se acumular em silêncio. Ana observava essas mudanças com a satisfação discreta de quem vê um plano dando certo. Mas ela sabia que ainda havia um trabalho importante a ser feito. Alex havia começado a entender intelectualmente que seu comportamento era problemático, mas ainda não havia processado emocionalmente a origem do medo. E Carla, apesar de estar tentando se reconectar com a família, ainda carregava ressentimentos que precisavam ser endereçados. Foi Ana quem sugeriu que Alex considerasse conversar com um profissional sobre a morte do pai. "Senhor Alex", ela disse numa tarde, "às vezes a gente carrega feridas que são grandes demais para curar sozinho. Não é vergonha pedir ajuda." Ele resistiu inicialmente. Homens da geração dele não estavam acostumados com a ideia de terapia, mas aos poucos começou a considerar a possibilidade. O momento decisivo aconteceu numa segunda-feira de manhã, 3 meses depois da chegada de Ana Paula. Alex estava tomando café quando ouviu as crianças descendo as escadas, já prontas para a da escola. Como sempre, Ana as acompanhava, verificando se tinham pegado tudo na mochila, lembrando sobre o projeto de ciências que Miguel tinha que entregar, ajudando Sofia a amarrar melhor o cadarço do tênis. Alex se levantou automaticamente da mesa, pronto para ir até a janela e acompanhar a saída delas com os olhos, o ritual de sempre. Mas parou no meio do caminho. Percebeu que o coração não estava acelerado como antes, que as mãos não estavam tremendo, que pela primeira vez em anos, ele confiava o suficiente para deixar que saíssem sem sua supervisão visual. Foi um momento pequeno, de talvez 5 segundos, mas que representou uma vitória gigantesca sobre o medo que o controlava há tanto tempo. Alex ficou parado no meio da cozinha, processando a sensação estranha de não sentir necessidade de controlar. Era como se um peso que ele carregava há décadas tivesse sido removido dos ombros. Naquela semana, ele tomou uma decisão importante: começar terapia. Encontrou um psicólogo especializado em luto que o ajudou a processar finalmente a morte do pai. As sessões foram difíceis,
Alex chorou pela primeira vez em décadas, admitiu medos que nunca havia verbalizado. E, principalmente, começou a entender que honrar a memória do pai não significava viver com medo de perdas futuras. Paralelo a isso, Carla também decidiu fazer algumas mudanças na própria vida. Ela percebeu que usar o trabalho como escape estava prejudicando não apenas o casamento, mas também sua relação com as crianças. Começou a delegar mais tarefas na empresa e a estabelecer limites mais claros entre vida profissional e pessoal. As crianças foram as primeiras a notar as mudanças. Sofia parou de pedir permissão para cada movimento, e Miguel voltou a correr pelo quintal sem ficar olhando constantemente para as janelas da casa para ver se o pai estava observando. Eles começaram a trazer amigos em casa novamente, algo que havia praticamente parado de acontecer, porque Alex sempre ficava por perto demais, fazendo as outras crianças se sentirem desconfortáveis. Ana observava essas transformações com uma mistura de orgulho profissional e satisfação pessoal. Ela havia conseguido algo que muitos terapeutas levam anos para alcançar: quebrar um padrão disfuncional familiar e ajudar cada membro a encontrar um papel mais saudável na dinâmica da casa. Mas ela sabia que sua missão ali estava chegando ao fim. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. 6 meses depois de sua chegada, Ana Paula finalmente recebeu a ligação que estava esperando. Uma vaga havia aberto numa clínica especializada em psicologia infantil. Era o trabalho dos sonhos dela, a oportunidade de voltar à área que realmente amava. Mas avisar a família Dourado sobre sua saída seria uma das conversas mais difíceis que ela teria que ter. Ela escolheu um sábado à tarde para contar a novidade. Toda a família estava reunida na varanda, aproveitando um sol ameno de outono. Alex estava ensinando Miguel a jogar xadrez, enquanto Carla ajudava Sofia com um quebra-cabeças. Era uma cena que teria sido impensável 6 meses antes. Todos juntos, relaxados, sem tensão no ar. "Eu tenho uma notícia para dar", Ana disse, interrompendo suavemente o momento. Todos olharam para ela com atenção. "Recebi uma proposta de trabalho na minha área. É uma oportunidade que eu estava esperando há muito tempo." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções misturadas. Sofia foi a primeira a reagir. "Você vai embora?" A pergunta saiu em tom de protesto, como se a possibilidade fosse inaceitável. Miguel largou a peça de xadrez que estava segurando e correu para abraçar Ana. Alex e Carla se entreolharam, processando a informação e percebendo simultaneamente o quanto Ana havia se tornado importante para todos eles. "Quando?" Alex perguntou, tentando manter a voz firme. "Em 2 semanas", Ana respondeu. "Eu queria dar tempo suficiente para vocês se organizarem e encontrarem alguém novo." Mas todos sabiam que encontrar alguém novo não era a questão. Era impossível substituir o que Ana havia feito por aquela família. As 2 semanas seguintes foram uma mistura de preparação prática e despedida emocional. Alex e Carla entrevistaram algumas candidatas a babá, mas o processo foi mais tranquilo do que esperavam. Eles perceberam que não precisavam mais de alguém que fosse apenas cuidadora. Precisavam de alguém que fosse companhia para as crianças nos horários em que eles não estavam em casa. Durante esse período, Ana se certificou de que as mudanças implementadas na rotina familiar fossem mantidas. Ela deixou um manual informal para os pais, com sugestões de atividades, horários que funcionavam bem e, principalmente, lembretes sobre a importância de manter a comunicação aberta que eles haviam finalmente conseguido estabelecer. Na penúltima noite de Ana na casa, Carla pediu para conversar com ela em particular. Elas se sentaram no jardim, sob a luz suave da varanda. "Ana", Carla começou, "eu preciso te pedir desculpas." Ana ficou surpresa. Ela não imaginava pelo que Carla poderia estar se desculpando. "Quando você chegou aqui, eu achei que era só mais uma babá temporária. Não imaginei que você fosse salvar meu casamento." Carla fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Eu estava quase desistindo de tudo. Do Alex, da família, de tentar fazer isso funcionar. Estava só esperando as crianças crescerem um pouco mais para tomar uma decisão que eu sabia que ia doer em todo mundo." Ana ouviu em silêncio, entendendo o peso do que Carla estava revelando.
Você me ajudou a lembrar porque eu me apaixonei pelo Alex. E, principalmente, me ajudou a entender que ele não era um controlador maluco. Era um homem ferido tentando proteger a família da única forma que sabia. A conversa se estendeu por quase 2 horas. Carla falou sobre seus próprios medos, sobre como se sentia inadequada como mãe e esposa, sobre a pressão de ser bem-sucedida profissionalmente, enquanto mantinha uma família unida. Ana a ajudou a ver que ela não precisava ser perfeita em todas as áreas. Precisava apenas estar presente e autêntica nas relações que mais importavam. No último dia de Ana na casa, Alex organizou uma pequena festa de despedida. Ele contratou o restaurante favorito dela para entregar um jantar especial. Comprou um buquê de flores e, principalmente, escreveu uma carta que resumia tudo o que ela havia feito por eles. Ana, ele disse durante o jantar, levantando-se para fazer um pequeno discurso. Quando você chegou aqui, eu era um homem que tinha medo do próprio medo. Você me ensinou que coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo tremendo. Sua voz ficou um pouco embargada. Você salvou minha família de mim mesmo. E eu nunca vou esquecer isso. Ana estava emocionada, mas manteve a compostura profissional que a caracterizava. Senhor Alex, senhora Carla, ela disse dirigindo-se aos dois. Vocês não precisavam ser salvos. Vocês só precisavam lembrar que família não é sobre controle, é sobre confiança. Ela olhou para as crianças, que estavam ouvindo tudo com atenção. E vocês duas? Ela disse para Sofia e Miguel. Lembrem sempre que são amadas não pelo que fazem, mas por quem são. Na manhã seguinte, quando Ana estava arrumando suas últimas coisas, ela encontrou Alex parado na porta do quarto dela. Ele segurava um envelope pequeno. Isso é para você, ele disse, entregando o envelope. Não abra agora. Abra quando estiver no seu novo trabalho. Se um dia precisar lembrar que fez diferença na vida de alguém. Ana guardou o envelope na bolsa e se despediu de cada membro da família individualmente. Para Sofia, deixou um livro sobre profissões diferentes, incentivando-a a sonhar grande. Para Miguel, deixou um quebra-cabeças de xadrez, para que ele continuasse aprendendo o jogo com o pai. Para Carla, deixou uma agenda bonita com uma nota, para que você organize não apenas compromissos, mas também momentos especiais com quem você ama. E para Alex, deixou um pequeno bilhete dobrado. Lembra, coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo tremendo. Obrigada por me deixar ajudar. Alex guardou o bilhete na carteira do lado da foto da família. Ele sabia que sempre que sentisse o medo querendo voltar, leria as palavras dela e respiraria fundo. O primeiro mês depois da saída de Ana foi um teste para toda a família. Havia momentos em que Alex sentia da ansiedade voltando, especialmente quando as crianças se atrasavam para chegar da escola ou quando Carla tinha que viajar a trabalho. Mas agora ele tinha ferramentas para lidar com esses sentimentos. Ele respirava fundo, lembrava das conversas com Ana e, principalmente, conversava com Carla sobre o que estava sentindo ao invés de deixar a ansiedade se transformar em comportamento controlador. Carla também teve seus momentos de dificuldade. Em algumas noites, quando o trabalho acumulava, ela se pegava querendo ficar no escritório até tarde como fazia antes. Mas ela se lembrava do acordo que haviam feito e do quanto os jantares em família haviam se tornado preciosos. Ela levava o trabalho para casa e terminava depois que as crianças dormiam, mantendo o compromisso de estar presente nos momentos que mais importavam. As crianças se adaptaram bem à nova babá, uma senhora carinhosa de 50 anos que tinha experiência com famílias e entendia que seu papel era cuidar e acompanhar, não substituir os pais. Sofia e Miguel falavam de Ana com carinho, mas sem a dependência emocional que às vezes se desenvolve entre crianças e cuidadores. 3 meses depois da saída de Ana, a família Dourado recebeu um cartão de Natal dela. Na foto, Ana estava sorrindo em seu novo local de trabalho, cercada por crianças que atende na clínica. No verso, ela havia escrito: "Vocês me ensinaram que às vezes a maior terapia que podemos oferecer é simplesmente acreditar que as pessoas podem mudar. Obrigada por provarem que eu estava certa." Alex guardou o cartão no escritório,
numa moldura pequena ao lado da foto da família. Sempre que alguém perguntava quem era a moça na foto, ele dizia: "É a Ana. Ela nos ensinou a ser família de verdade." E era exatamente isso. Ana não havia apenas cuidado das crianças ou organizado a casa. Ela havia ajudado 4 pessoas a se reencontrarem depois de anos perdidos no medo e na correria. 1 ano depois, quando Alex teve que contratar uma nova secretária para a empresa, ele se lembrou dos ensinamentos de Ana sobre confiança. Ao invés de implementar sistemas de controle excessivo como fazia antes, ele contratou baseado na intuição e deu autonomia para a funcionária organizar a agenda dele da forma que achasse melhor. O resultado foi surpreendente. A eficiência aumentou e ele se sentiu menos estressado por não ter que supervisionar cada detalhe. Carla aplicou as lições aprendidas na própria carreira. Quando foi promovida a sócia da empresa onde trabalhava, ela implementou políticas de trabalho flexível para os funcionários, entendendo que pessoas equilibradas produzem melhores resultados do que pessoas sobrecarregadas. Ela se tornou referência na empresa como alguém que conseguia conciliar alta performance profissional com vida pessoal saudável. Sofia e Miguel cresceram se lembrando daquele período como o momento em que a família virou família de verdade, como eles diziam. Eles aprenderam que é normal ter medo, mas que medo não deve virar prisão. Aprenderam que pais também erram e podem mudar. E, principalmente, aprenderam que amor verdadeiro inclui liberdade para crescer e cometer os próprios erros. O momento mais simbólico dessa transformação aconteceu 2 anos depois da saída de Ana. Alex estava organizando alguns documentos no escritório, quando encontrou o envelope que Ana havia lhe dado no último dia. Ele nunca havia aberto, guardando para um momento em que realmente precisasse. Naquele dia, não precisava, mas sentiu curiosidade. Dentro do envelope havia uma foto pequena que Ana havia tirado escondido numa das últimas semanas na casa. Na imagem, Alex estava no jardim ensinando Miguel a andar de bicicleta, enquanto Sofia e Carla aplaudiam ao fundo. Todos estavam rindo, relaxados, genuinamente felizes. No verso da foto, Ana havia escrito: "Esta é a família que sempre existiu. Vocês só precisavam parar de ter medo dela." Alex olhou a foto por longos minutos, lembrando-se de como se sentia pesado e ansioso constantemente naquela época. Agora, 2 anos depois, ele conseguia se lembrar daqueles sentimentos como se fossem de outra vida. Não que ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Ainda tinha momentos de preocupação excessiva, ainda precisava se esforçar conscientemente para não ser controlador. Mas a diferença era que agora ele reconhecia esses padrões e tinha ferramentas para lidar com eles. A porta do quarto das crianças, que antes ele observava como se fosse um posto de vigia, agora se abria naturalmente todas as manhãs. Sofia e Miguel desciam para o café da manhã, conversavam sobre os planos do dia, se despediam com beijos e saíam para a escola. Alex os via partir da janela da cozinha, não por ansiedade, mas por amor. O mesmo amor, mas expresso de forma completamente diferente. E ele finalmente havia entendido algo que levou 43 anos para aprender. Às vezes, a maior prova de amor que podemos dar é simplesmente confiar. Confiar que as pessoas que amamos são capazes de cuidar de si mesmas. Confiar que o mundo, apesar de todos os seus perigos, também tem beleza e bondade suficientes para sustentar quem a gente ama. E, principalmente, confiar que amor verdadeiro não é sobre controlar, é sobre criar um ambiente seguro onde cada pessoa pode ser quem realmente é. Certa manhã, quase 3 anos depois da saída de Ana, Alex estava tomando café quando o telefone tocou. Era Ana, ligando para dar uma notícia. Ela estava se casando e queria convidar a família Dourado para o casamento. "Vocês foram parte importante da minha jornada", ela disse. "Seria uma honra ter vocês lá." O casamento aconteceu numa pequena igreja no interior, cercada de jardins floridos. Ana estava radiante, e o noivo, um pediatra que ela conheceu na clínica onde trabalhava, a olhava com a mesma admiração que Alex havia aprendido a ter por pessoas que conseguem ver beleza onde outros veem apenas problemas. Durante a cerimônia, Alex segurou a mão de Carla
e olhou para as filhas, que estavam encantadas com a decoração e a música. Foi um momento de profunda gratidão, não apenas por Ana ter entrado na vida deles quando mais precisavam, mas por ela ter tido sabedoria para sair quando o trabalho estava completo. No final da festa, Ana se aproximou da família Dourado para se despedir. "Obrigada por virem", ela disse, abraçando cada um. Quando chegou a vez de Alex, ela segurou as mãos dele e disse baixinho: "Você conseguiu. A família que eu vi naquela foto é a família que vocês são agora." Alex assentiu, emocionado demais para falar. Ana havia razão. Eles haviam conseguido. Não havia sido fácil. Havia exigido coragem para mudar padrões que pareciam gravados em pedra. Mas eles haviam conseguido se transformar de 4 pessoas que moravam na mesma casa em uma família de verdade. No caminho de volta para São Paulo, as crianças dormiram no banco de trás do carro. Carla e Alex conversaram sobre a cerimônia, sobre como Ana estava feliz, sobre como era bom vê-la realizada pessoal e profissionalmente. Mas, principalmente, conversaram sobre como se sentiam gratos por toda a jornada que haviam percorrido juntos. "Você se arrepende de alguma coisa?" Carla perguntou, olhando pela janela as luzes da cidade que se aproximava. Alex pensou por um momento antes de responder. "Eu me arrependo de ter demorado tanto para entender que amor e controle são coisas opostas, mas não me arrependo de ter aprendido. E, principalmente, não me arrependo de ter tido coragem para mudar." Carla sorriu e pegou a mão dele. "Eu também não me arrependo. A gente quase perdeu tudo por medo de perder alguma coisa. Mas no final, descobrimos que o que a gente tinha medo de perder sempre esteve aqui. Só estava escondido embaixo de tanta preocupação." Quando chegaram em casa, Alex carregou Miguel, que estava dormindo, enquanto Carla levou Sofia. Eles colocaram as crianças na cama sem acordá-las. Um ritual simples que havia se tornado sagrado para eles. Antes de sair do quarto, Alex parou na porta e olhou para os filhos dormindo. Não sentiu necessidade de verificar se estavam respirando, se estavam confortáveis, se precisavam de alguma coisa. Sentiu apenas amor. Amor puro, sem medo, sem necessidade de controle. Essa foi a última vez que Alex ficou parado observando os filhos dormirem por ansiedade. Dali em diante, quando entrava no quarto deles à noite, era sempre por carinho, nunca por medo. Era para cobrir um pé que havia ficado de fora, para ajustar um travesseiro, para simplesmente contemplar 2 das pessoas mais importantes de sua vida e agradecer por tê-las. A porta que uma vez se fechara por medo, agora se abria por amor. E Alex finalmente entendera que essa era a diferença entre proteger e controlar. Proteção nasce do amor e cria liberdade. Controle nasce do medo e cria prisões. Ana Paula havia plantado essa semente no primeiro dia de trabalho dela, quando ousou dizer que ele estava se perdendo tentando controlar tudo. E agora, anos depois, a semente havia se transformado numa árvore forte o suficiente para abrigar toda a família. Se essa história te tocou, comenta "Eu creio" e manda para alguém que precisa de força hoje. Porque às vezes a gente precisa de uma Ana Paula na nossa vida. Alguém corajoso o suficiente para nos mostrar que o medo disfarçado de amor está machucando quem mais amamos. E que nunca é tarde para escolher a confiança. Porque no final, o amor verdadeiro não é sobre segurar com força. É sobre ter coragem de deixar ir, sabendo que quem realmente nos ama sempre vai escolher voltar.